Já começou um papinho de vamos tentar dar um jeito de subir de novo os impostos em combustíveis. Já começou um papinho hoje de reclamar, porque os estados perderam 6,5% da arrecadação deles, e tem uma discussão de que esse corte de imposto que teve no ICMS de combustíveis, luz, etc., foi inconstitucional. Não dá pra ter paz, velho. E não se engane, esse papinho de uma forma ou de outra vai virar uma mão no seu bolso, ok? Então, você já tá sabendo, o Rafael vai fazer o merch da SETI e de Bitcoin, né? Ele vai. Você sabe que eu vou. Você sabe que eu vou. Mas vamos lá. O que tá acontecendo? O fato esquecido. Sempre tem um fato que querem que você esqueça. Vão falar, não, porque o corte do Bolsonaro... A decisão foi do STF. A decisão, senhoras e senhores, foi do STF em novembro de 2021. Um processo que corria na justiça há anos. Se você atrasar os seus impostos, você vai pagar com multa, com correção, com porrada na cara, com inferno. Se ficar na justiça pendurado por anos, um processo tributário e tudo mais, tudo bem, não tem problema. Então tem um incentivo para protelação muito grande. Um processo que tramitava na justiça há anos chegou no STF argumentando, STF, existe a tributação de itens essenciais e a tributação de itens supérfluos, de luxo, papapá. Não tem lógica constitucional legal você tributar luz e combustível, que são essenciais. Se você acha que não são essenciais, você está convidado a ir morar na Idade da Pedra. Não tem como você ir tributar essas duas coisas em 25%, 30%, sendo que o teto do essencial é 17%. É inconstitucional. E o STF olhou e falou, é verdade. E quando você tem gente que é paga com dinheiro de imposto falando que aí passou da linha, é porque você sabe que é grave. Porque a gente sempre precisa lembrar que existe esse conflito de interesses inerente do Estado. Você está processando o Estado por impostos e tudo mais, e ele é réu e juiz. Quem está te julgando ganha o seu dinheiro. Então ele não tem exatamente um incentivo de neutralidade tão grande assim não, tá? Mas tá, o STF falou, vai ter que baixar. E aí, diante da decisão sair, mas já depois da decisão sair tal, intensificou, uma procissão de governadores no STF para falar, STF, não, deixa disso. Oxe, não, pô, você tá louco, cara? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma mitigação dos efeitos. Eu não esperava isso. Vamos fazer uma mitigação de efeitos aqui. Parcela esse corte de impostos ao longo dos anos. Ou só entra daqui 2 anos, só entra daqui 2 anos. Mas depois daqui 2 anos a gente fala, não, mais 2 anos e tudo mais, né? Vai ficar lá pra Copa. E começaram a ir chorar lá, de novo. Se você atrasou imposto, se você tá com isso pendurado e tudo mais, você vai pagar com um calhamaço de porrada na sua cara. Mas eles, não. Vamos atrasar, vamos negociar isso aí. E enquanto isso, no fim do ano, nas votações de dezembro, o mês que vem depois de novembro, e em votações às vezes em janeiro e tudo mais, estados procederam então a aumentar os seus gastos. Um caso que eu acompanhei muito por causa do Bruno Souza, que é deputado estadual lá em Santa Catarina, foi Santa Catarina. Subiu gasto pra caramba. Botou mais ou menos uns 3 bi de gasto a mais, sabendo que ia cair o ICMS. Vai aumento para funcionalismo, aumento não sei o que, incorporação do não sei o que, incorporação do não sei o que. É ano eleitoral, vou fazer tudo. Aumentaram os gastos. E daí, puxa, olha só, tem que cair a arrecadação aqui por causa do ICMS e tudo mais. Emergência, precisamos de uma compensação. E aí, quando teve o projeto de lei no meio de 2022, que falava de oficializar em lei, porque uma coisa é, você tem a decisão judicial, né? O STF pode só falar, mudei de ideia, que nem, o Lula é criminoso. Mudei de ideia. Eles podem fazer isso, né? Então, para oficializar, passou-se um projeto de lei classificando formalmente, né, eletricidade, combustível, etc., como essenciais, baixo para 17% na porrada em todo mundo. Vários estados, inclusive, tentaram peitar, falaram, não, vamos ver, vamos entrar com... Todo mundo se fudeu, teve que fazer, tiveram que fazer. Então, assim, agora tá vindo esse papinho.
Não, porque teve uma queda na arrecadação que compromete os serviços. Vocês sabiam, de mais de 6 meses antes. Vocês depois foram lá e subiram gastos. E depois tentaram colocar e conseguiram na lei um sistema de mitigação que pode, inclusive, botar a mão no teu bolso para isso. Para de chorar, seu bando de irresponsável. Tira a mão do meu bolso, sai daqui. Bando de vagabundo, folgado, desgraçado. Mas vem com esse papinho. De que, teve essa queda de arrecadação que pode ser culpa do Bolsonaro, pode ser culpa do... Era uma decisão do STF. Mas vindo também do STF, porque você pode até falar, não, cara, não é possível. O universo é injusto. Não tem, cara. Se o STF tomou uma decisão que eu olho e falo, peraí, isso aqui é racional, eu tô prestes a tomar 100 decisões da mais pura irracionalidade. Pois bem, vamos lá. Tramita no STF uma ação direta de inconstitucionalidade protocolada pela Secretaria de Fazenda de alguns estados para dizer que é inconstitucional essa lei do Bolsonaro que abaixou os impostos, baixou o ICMS, baixou... Do Bolsonaro do Congresso, né? Todo mundo junto nisso, né? Que baixou os impostos em combustíveis, luz, etc. Parará, porque está comprometendo o fornecimento de direitos e papapá. A relatoria está na mão do Gilmar Mendes, que está convocando especialistas para argumentar isso. Assim, gente, isso aqui deveria ser lido como gente que recebe imposto argumenta em defesa da inconstitucionalidade de abaixar imposto. E a resposta a isso é tua mãe é aquela gorda. É isso, essa é a minha resposta técnica. Tu ganha meu dinheiro. Ela tá aprovado, tá aqui. E não é nem questão legal, só o próprio STF tomou a decisão em novembro que foi seguida por estados subirem gastos. Por que a cronologia é STF decide, imposto tem que baixar, estados aumentam gastos, passa uma lei, Bolsonaro sanciona, oficializando essa decisão do STF já em lei aqui. Por que o inconstitucional é a lei que oficializa a decisão do STF e não o aumento de gastos dos estados? É uma pergunta simples. Por que vocês, sabendo que ia dar problema, tacarem o foda-se? Tá ok. E por que a lei que simplesmente transforma em lei o que o STF decidiu, não? Qual é... Essa é a contradição de interesses, esse é o conflito de interesses inerente do Estado. Ele sempre vai tentar dar um jeito de argumentar que, na verdade, o teu dinheiro é, na verdade, dele. Olha só que problema, né? Que coisa que nós temos aqui. E outra coisa que vale lembrar também, por causa de efeitos inflacionários, por causa da retomada da economia, por causa de vários gastos ainda em 2020, 2021, de pandemia, etc., que foram para os cofres dos estados e cidades, os cofres dos estados e cidades em fevereiro de 2022 estavam com 440 bilhões de reais. Isso depois dos aumentos feitos em dezembro e janeiro. Tinha dinheiro no cofre. Tinha dinheiro na mão dos governadores e das assembleias. Eles escolheram pegar essas pedras, macetar até virar pó e cheirar. E depois falar, preciso de mais dinheiro para comprar droga. A resposta para isso é não. Simplesmente. E outra coisa. Uma das coisas principais pela contenção da inflação no Brasil foi esse corte de impostos que derrubou o custo de combustíveis, que derruba coisas em toda a cadeia de produção. Tá, isso foi combinado com o aumento da taxa Selic. Ok, é verdade. Mas antes disso, a inflação estava em quase 12%, em torno de 12%, não estava um pouquinho acima, mas enfim, 12%, e agora está em 7%. Então, assim, pode ter caído em parte por causa do aumento da taxa de juros, em parte por causa do corte de impostos. Vamos quebrar metade? 2,5% de inflação foi por causa da taxa de juros, 2,5% por causa dos alimentos, não, do combustível. Não foi exatamente isso, mas é só para você ter uma noção que essa proposta aqui é basicamente, vamos ter 2,5% de inflação a mais? Nós já estamos em 7%. Bota mais 2,5%. É isso. Isso aqui é dinheiro que vai ser tirado da mão de quem tá indo fazer compra no supermercado. Se você vê os meus últimos vídeos em que eu tô acompanhando essa queda de inflação, eu sempre mostro a quebra por setores e sempre tá lá, alimentos, blam, indo pra trás. Se você acompanha os meus vídeos em que eu falo sobre a inflação mensal, que tava caindo e tudo mais, eu sempre tenho a quebra por setores e você vê a queda de combustíveis, transportes, etc. é violenta. E aí? Fora que isso vai dar outros gastos, porque se isso subir os ICMS em gasolina, diesel, etc., isso vai estourar as contas de várias empresas de ônibus municipal
que já estão com as contas estouradas. E elas vão então fazer o que elas sempre fazem. Sair correndo para a prefeitura falando, prefeitura, eu tô com dinheiro. E a prefeitura vai lá e vai dar centenas, dezenas, dependendo do tamanho da cidade, dezenas ou centenas de milhões de reais para eles para compensar isso. Então é mais gasto ainda. E de onde que vai vir isso? De IPTU. Ou de repasse de ICMS, inclusive. Então assim, cara, você tem que entender que o Estado é um drogado que perdeu o controle. Volta e meia as pessoas, elas têm uma ideia de tratar o Estado como alguém que vai cuidar de você, que vai racionalmente pensar, que vai prover isso, que vai prover aquilo e tudo mais. E não vai. Até porque você consegue ver isso justo dentro dessas ações. Ele tem que prover saúde, educação e tudo mais. Então por que quando ele tinha dinheiro e percebeu que ia ter um problema, o reflexo foi aumentar despesas em várias coisas que não foram saúde e educação? Tá confessado, eu não preciso falar um hipotético. Você não pode olhar no Estado como alguém que vai de maneira desinteressada pensar no seu bem. Você tem que pensar ele como um drogado que perdeu o controle da vida dele. Se tiver dinheiro na mão dele, esse dinheiro será sumariamente macetado em pó e cheirado. Então é por isso que você tem que conter esses caras sempre. Qualquer coisa dessa você tem que falar, não, cala a boca. Você resolve aí. A gente já tá falando em aumentar déficit do governo federal agora. E agora? Então assim, sabendo que esse é o caso, você sabe que lá vem os merch. Você fala, pô, eu tô num canal que defende capitalismo. É claro que eu vou ter uma propaganda na cara. É óbvio. Mas eu tô tentando te ajudar, cara. Sabe? Cada coisa que tenta anunciar aqui, que, meu Deus do céu, já que não, mas não, eu tento anunciar as coisas que ajudam você. Bitcoin tá aí pra isso. É você falar, eu quero uma forma de dinheiro que não está na mão do Estado. Por quê? Porque o incentivo deles é usar o dinheiro para me controlar. Use Bitcoin. Bitpreço tá aqui na descrição. Se você quiser comprar, é lá. E se você olhar para tudo isso e falar, meu Deus do céu, eu vou pagar mais imposto, eu não aguento mais. Eu não quero mais pagar isso, eu quero ir para países onde eu vou pagar muito menos imposto, ou possivelmente zero. Você pode contatar a gente na SET, também está aqui na descrição, é a minha empresa de consultoria para a internacionalização. Se você quiser sair do Brasil, pagar meus impostos legalmente, o que a gente faz é analisar a tua vida, olhar de onde que você ganha dinheiro, o que mais que você pode fazer, quais são as permissões que você tem de profissões ou precisa ter. E com isso a gente analisa uma combinação de países ou possíveis países onde você pode ir. Volta e meia combinações, né? Porque abre empresa aqui, vai pra lá e tal. Mas a gente dá um roteiro de países onde você pode ir e se mudar para pagar menos impostos. E não só isso, a gente te dá todos os contatos necessários. Então, se você precisar tirar visto de residência, se você precisar abrir empresa, se você precisar investir, que tipos de vistos você precisa. Muitas vezes as pessoas pensam assim, precisa de passaporte e tudo, mas não. Você precisa de visto de residência temporário. E isso pode ser uma empresa. Você abre uma empresa na Estônia, capitaliza 16 mil euros lá, pronto, você tem visto de residência temporário. A República Tcheca, Polônia, muito menos, por exemplo, muito mais fácil. Uruguai é muito mais fácil, você pode entrar com RG, você não precisa nem ter o passaporte emitido, você entra com RG. Inclusive, sempre lembre do Ronaldinho Gaúcho, que foi preso com o passaporte falso indo para Portugal, sendo que ele podia ter entrado com RG. Então, assim, tem vários jeitos fáceis de você sair e não pagar mais esta porcaria. Agora, saiba que existe uma mão, ela é boba e ela está indo na direção do seu bolso, e se você reclamar, ela vai dar na sua cara. Esteja atento para o que está acontecendo aqui, porque olha, cara, esses próximos anos vai ser pedra. Por esse vídeo é isso.